Trouxe outra questão, gente, aplicando o nosso conteúdo anterior, de calor sensível e calor latente. Então, calor sensível está associado à variação de temperatura, enquanto calor latente está associado à mudança de estado físico. Então, fusão, vaporização, liquefação, solidificação, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vamos fazer a leitura da questão. Então, um aprendiz de cozinheiro colocou 1 litro de água em temperatura ambiente, a 25 graus, numa panela sem tampa e a deixou aquecendo em um fogão elétrico, sobre uma boca de potência de 2.000 watts. Considerando-se que toda a energia fornecida pela boca é absorvida pela água, qual o tempo mínimo aproximado em que toda a água evapora? Então, foram dados essas informações. Calor latente da vaporização da água, 2.256, calor específico da água, 4,2 e densidade da água, valor de 1.000. Então, vamos agora observar e relembrar algumas informações que foram vistas nas aulas anteriores. Então, eu quero que vocês lembrem que calor sensível, quando nós vamos calcular a quantidade de calor sensível, nós vamos trabalhar com algumas variáveis, como massa, certo? O calor específico e a variação de temperatura. Quando nós vamos trabalhar com calor latente, nós vamos trabalhar com massa e vamos trabalhar também com a constante de proporcionalidade, que é representado por L. E essa constante de calor latente foi dada também, essa fórmula, na aula anterior. Então, vamos relembrar? Então, calor latente. Então, quantidade de calor latente vai ser igual a massa vezes L, que representa essa constante de proporcionalidade de calor latente. Então, se nós observarmos aí, foram dados de informação: calor latente da vaporização da água, que foi de 2.256, a densidade da água, que foi de 1.000, e o calor específico da água, que foi de 4,2. Agora, a fórmula de calor sensível. Então, vamos lembrar que calor sensível está associado a uma variação de temperatura. Então, nós temos esse Q, que representa a quantidade de calor sensível, que vai ser igual a massa multiplicado por C, que vai representar a constante de proporcionalidade do calor específico, e multiplicado por ΔT. Nesse caso aí, ele está representado por esse símbolozinho, mas tem alguns alunos que utilizam ΔT. Aí vai ficar variável de acordo com o que vem e o que o aluno relembra para resolver a questão. Então, novamente, eu coloquei os mesmos dados que foram ofertados na questão. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular a quantidade de calor latente. Então, foram dados de informação na questão que a massa específica, né, equivale a 1.000 multiplicado por L, que equivale a 2.256, ou seja, calor latente da vaporização da água. Então, 2.256.000. Agora, nós vamos calcular o calor sensível. Então, lembrando, a questão ela trabalhou com uma variação de temperatura. E que variação foi essa? Mas, professora, como é que eu vou saber quando nós vamos usar a variação de temperatura ou não? Então, gente, vocês têm que absorver o que foi dado na questão. Então, se ela deu uma variação de temperatura, então vocês têm que observar qual foi a temperatura inicial e qual foi a temperatura final. Então, ela deu um ponto de ebulição, que equivale a 100 graus, ela deu essa informação, e deu a informação de temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, 100 menos 25, então, equivale a 75 graus Celsius. Então, vamos substituir na formulazinha de calor sensível. Que equivale à quantidade de calor sensível, equivale a 1.000, multiplicado por 4,2. Esse calor específico da água também foi dado de informação na questão, multiplicado por 75, que é a variação de temperatura que nós encontramos no nosso cálculo acima. Então, quantidade de calor
sensível equivale a 315 mil. Como já foi visto em aulas anteriores, a potência térmica é a razão entre a quantidade de calor e tempo. Então, eu coloquei a formulazinha: potência é igual à quantidade de calor dividido por variação de tempo. A variação de tempo vai ser igual à quantidade de calor dividido por potência térmica. Então, apenas organizei. Então, como é que nós vamos encontrar essa variação de temperatura? Quantidade de calor dividido por potência. Essa potência foi dada na questão, foi. Então, esse 2.000 watts foi dado na questão também. Então, 2.256.000 dividido por 2.000 equivale a 1.128 segundos. Transformando segundos em minutos, nós vamos dividir por 60, que equivale a 18,8 minutos. E agora nós vamos trabalhar com a outra informação. Então, nós encontramos calor sensível e calor latente. Então, 315.000 dividido por 2.000 watts, que equivale a 157,5 segundos. Transformando segundos em minutos, nós vamos dividir 157,5 por 60, que equivale a 2,625 minutos. Para a gente encontrar a nossa resposta total, o que é que nós vamos fazer? Somar esse tempo aí em minutos que nós já transformamos. Tem alguns alunos que gostam de transformar no final do cálculo. Só que eu creio que nessa ordem que vocês seguem, o cálculo fica mais organizado, tá bom? Então, vamos lá. 18,8 mais 2,625 equivale a um valor de 21,4 minutos aproximadamente. Então, alternativa B. Então, gente, eu sei que alguns alunos estão estudando para o SSA, outros alunos já estão pensando mais à frente, né, em Enem, alguns alunos eles prestam Enem como forma de exercício mesmo. Então, próxima semana, como eu já havia falado na aula anterior, eu vou postar uma atividade para vocês exercitarem. E nós vamos dar andamento, gente, até o final do ano, né? Com o conteúdo que nós ainda não vimos, que vai trabalhar a parte de lentes, certo? A parte de espelhos esféricos. Então, esse conteúdo também cai bastante no SSA. Então, nós estamos seguindo o calendário que foi estipulado e nós vamos trabalhar essas questões aí com vocês. Então, nós vamos trabalhar a questão de reflexão, espelhos planos, espelhos esféricos, refração da luz, lentes esféricas. Então, todos esses conteúdos vão ser vistos daqui por diante, ok? Então, bons estudos!